Olá, sejam todos muito bem-vindos. Deus seja louvado para sempre. Eu sou o presbítero Jonas e nós vamos então começar uma transmissão. Eu pastorei a igreja do Jardim Emília, o Avivamento Bíblico do Jardim Emília, há um pouco mais aqui de 10 anos, 11 anos na realidade. E nós vamos louvar a Deus nesta noite. Para mim, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. E eu gostaria então nós vamos ter uma conversa com o pastor Elmer nesta noite a respeito de cosmovisão. Sejam todos muito bem-vindos, na paz do Senhor. Vamos aguardar, eu já contatei aqui o pastor. Vamos esperar aqui, deixa eu ver se ele consegue conectar. Deus seja louvado, né? Estamos aí num período que nós falamos de isolamento social. Deixa eu ver aqui se ele entra. Mas nesse período, né, o povo de Deus ele não deixa de buscar ao Senhor, de buscar meios de estar em comunhão. Sejam todos bem-vindos. Eu já estou tentando aqui contato com o pastor Elmer. E só um minuto, eu vou tentar novamente aqui. Só um minuto, irmãos. Fiquem à vontade, vamos entrando. Fiquem à vontade, vamos aí convidando os demais. Compartilhe essa live. Não deixe de seguir nosso Instagram. Então já vai lá, segue o nosso Instagram, compartilhe, já dê um like aí para nós e ajude a espalhar aí a palavra de Deus, tá bom? Já estou aqui contatando ele. Nós vamos falar hoje, lembrando os irmãos, enquanto os irmãos estão entrando, podem ficar à vontade, entrem. Nós vamos falar um pouco sobre cosmovisão, tá? A forma que nós vemos o mundo, a forma que nós enxergamos as coisas e como nós tomamos as decisões. Então, nós já vamos começar aqui, só mais um instante, tá bom? O pastor Elmer está conectando aqui, deixa eu ver se ele conecta. Só mais um minuto. Deixa eu tentar novamente aqui, tá, irmãos? Aguardem um minutinho. Vamos lá. Pastor Elmer Mendes. Mandei novamente aqui o contato para ele. Bom, enquanto isso, vocês podem compartilhar. Escrevam aí a cidade que vocês são. Opa! Estamos aí. Agora vai. A paz do Senhor, pastor. Muito boa noite. Tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Como está? Jonas, tudo bem? Como vai essa força sua? Tudo bem? Graças a Deus, tudo beleza. Que alegria poder falar com vocês nessa noite. Certo. Muito feliz poder compartilhar um pouco aí, né, daquilo que Deus tem feito e conversar com vocês sobre esse tema, que é um tema muito importante. Sim, sim. E agradeço a Deus por sua vida, por todos que estão nos acompanhando. É um prazer para mim poder estar aqui. Legal. Pastor, antes da gente começar, fala um pouquinho aí. Eu vi que esses dias o senhor tem feito aí um trabalho de um curso de discipulado. Quer comentar um pouco conosco aí, rapidamente, para o pessoal ficar inteirado e participar? Tenho aproveitado esse período aí de isolamento social, de quarentena. E aí, desde o início, meio inquieto, em oração, pensando como poder ajudar e contribuir nesse momento, né? Então, decidi fazer um curso, promover um curso à distância mesmo, totalmente gratuito, inclusive com o material de estudo, o material em PDF também gratuito, e outros materiais, não só o material do curso, mas também vou enviar outros materiais, inclusive o próprio
manual do professor discipulador também, que são as aulas que eu estou lecionando, e o curso com o tema Vida Abundante, versão professor discipulador. Esse curso Vida Abundante, a igreja ministra ele há muitos anos. Sim, sim. Há muitos anos que a igreja vem ministrando, só que eu fiquei até assim abismado com a quantidade de pessoas que não sabiam do material, não conheciam, até mesmo porque nós temos uma geração nova, nós temos aí várias pessoas novas chegando na igreja, então fiquei de fato abismado com a quantidade de pessoas que não conheciam o material, não sabiam que nós tínhamos o material, apesar de sucinto, e a proposta é essa mesmo, objetivo, claro, muito bom, com uma excelente ferramenta, uma excelente forma de discipular pessoas. É claro que os primeiros passos seria aqueles primeiros meses, os primeiros momentos de alguém sendo discipulado. Então, eu estou oferecendo esse curso pelo meu canal do YouTube, Elmer Mendes. Okay. E quem ainda não se inscreveu, vai ter a oportunidade, pode se inscrever. O curso vai, inclusive, ficar lá. Nós tivemos já muitos inscritos, né? Em torno de 500 pessoas fazendo o curso. Que bênção. Então, um número bem considerável. Sim, sem dúvida. E nós esperamos alcançar mais pessoas para que venha fazer o treinamento conosco e, de alguma forma, se já faz o discipulado, possa fazer uma revisão, e se não, comece a discipular pessoas para o reino de Deus. Ok, muito bom. Legal. Pastor, então vamos lá. A gente falou, divulgamos aí, falamos a respeito de falar um pouco sobre cosmovisão, né? Eu sei que é uma palavra um pouco, até um pouco feia, né? Não é muito, muitas vezes não é tão popular assim, né? Mas é algo que está no dia a dia de todos, né? Então, a gente pode falar um pouco a respeito do que é cosmovisão, como o que é exatamente isso, como isso impacta em nossa vida, isso impacta na vida de um crente, o que é exatamente cosmovisão, pastor? Certo. É um assunto que, de fato, nós não ouvimos muito falar usando esse tema. Mas os assuntos da cosmovisão estão aí diariamente na igreja, no dia a dia do cristão, de maneira simples e uma definição mais lógica: cosmovisão, de cosmos, que é mundo, e visão, da maneira que se vê. Então, essa é uma palavra grega, que ela é composta, ou seja, duas palavras formam uma. Cosmovisão, de visão do mundo, ou a maneira de ver e entender o mundo. Nós podemos dizer com certeza que a cosmovisão é o modo particular de perceber e entender questões relacionadas à vida, à morte, Deus, o mundo espiritual, verdade, mentira. Então, absolutamente ninguém está isento. Todos têm uma cosmovisão, todos enxergam o mundo de uma maneira. Então, isso é do ser humano. É lógico que aí definições mais específicas, elas vão dar um direcionamento a respeito de qual cosmovisão estamos falando, né? Então, na verdade, a gente está falando da forma das pessoas ver o mundo, certo? A forma que é se vê. Então, a gente pode falar assim que ela é como se fosse o olho, da forma que a pessoa enxerga tudo, né? O mundo, onde ela baseia as suas decisões, né? Por exemplo, se vai casar, se não vai casar, por que vai casar, quantos filhos vão ter, né? Eu acredito que isso tudo está relacionado à cosmovisão, né? O tipo de, por exemplo, o que ela exatamente ela crê, né? E como ela reage a algumas situações da vida.
Então, tudo sim. está atrelado, né? Tudo está relacionado à vida da pessoa, a como, de fato, o olho é que a Bíblia, na verdade, nós ainda não entramos dentro dessa questão bíblica, né? Mas a Bíblia dá uma definição dessa questão de que os olhos é a luz do corpo. Aquilo que nós temos uma tendência a achar que é só físico, na verdade não, é mais interior do que exterior. E a cosmovisão tem a ver com isso. Às vezes, externamente, a pessoa concorda com algo para não criar conflito, para não discutir com uma pessoa, para não se indispor com alguém. Porém, interiormente, ela não concorda com nada daquilo. Então, é bem nesse sentido mesmo, dos olhos, no sentido mais interior do que exterior. Mais interior, né? E tem, às vezes, até a questão cultural também, né? Por exemplo, tem lugares do mundo em que a nossa forma de enxergar uma cerimônia de casamento ver uma noiva de branco, né? Mas tem lugares do mundo que a noiva casa de vermelho, por exemplo, né? Acho que o branco simboliza a morte, né? Então, isso é uma forma de ver, né? E às vezes até Sim, as muitas pessoas... coisas. Pode falar. Muitas coisas são bem diferentes na questão da cultura, né? E de fato, a cosmovisão, ela tem essa discussão cultural, da onde você está, em qual local você está. Dentro de um princípio aí da cosmovisão, como você disse, o exemplo do casamento, claro que várias culturas entendem de maneira diferente. Outra questão, por exemplo, da estética. Né? A questão da estética física. Né? Tem locais que o padrão de beleza não é o mesmo padrão das modelos, das passarelas que a gente está acostumado a ver por aí. Até mesmo a questão da morte e da vida, como eu disse aqui. Nós, na nossa cultura, nós alegramos, festejamos quando alguém nasce e choramos, entramos em luto quando alguém morre. Em outras culturas é diferente. Tem culturas que fazem festa quando alguém morre, faz uma grande celebração, uma festa que não faz quando alguém vive, quando alguém chegou uma criança, não faz uma festa daquele tamanho quando alguém morre e faz uma mega festa. Então, de fato, tem todas essas questões culturais, sim. Por exemplo, eu sei de umas culturas, né? Já vi assim uma situação assim na Ásia, né? O pessoal de origem asiática. Então, no lugar onde eles viviam, é comum arrotar a mesa, né? Quando está todo mundo cheio lá, né? A mesa cheia, tal, e aquela reunião de família, o camarada, né? Depois de uma almoção de domingo, ele vai lá e acaba arrotando, por exemplo. E para eles aquilo é um símbolo de estar saciado, né? De agradecimento, de nossa, que comida maravilhosa. Né? E você traz uma situação dessa aqui para a nossa cultura é algo totalmente absurdo, né? Isso tem a ver com cosmovisão, né? Tem a ver. É como cada pessoa, cada cultura enxerga o mundo. Você vê, até na nossa cultura, que tem um padrão, muitas pessoas fogem desse padrão, né, e não concordam, ou acham que devem fazer algumas coisas que na própria cultura nossa não tem uma aceitação. Então, sim, a cosmovisão ela influencia tudo, todo o conceito que se tem da cultura, do comportamento. Então, cada um, e não só em conjunto, sociedade, mas cada indivíduo tem sua maneira de ver o mundo, de perceber o mundo e de agir de acordo com essa percepção. É verdade. Então, até antes da gente entrar, de fato, em princípios bíblicos sobre isso, pastor, vamos até falar um pouquinho mais. Por exemplo, o que a gente percebe, uma grande quantidade de casais, eles têm
optado por não ter filhos. Então, não, a gente não quer ter filhos e tal. Isso é porque eles têm várias razões que eles alegam que, não quero ter uma despesa a mais, ou assumir uma responsabilidade, ou isso, ou aquilo. Isso tem a ver com uma cosmovisão que a pessoa está abraçando, né? Ou, por exemplo, a pessoa defendeu uma causa, não, eu acredito que, por exemplo, ela acredita às vezes até que uma causa, tanto na questão de não casar, por exemplo. Não, eu não quero casar porque eu acredito que a pessoa, não por questões ela fala, não, eu quero me dedicar ao Senhor. Não, essas questões que ela fala, não, eu não quero assumir o compromisso do casamento, né? E isso são cosmovisões que são abraçadas, certo? Sim. Inclusive, muitas delas são até mesmo de experiências passadas. Né? Se você pega muitos casais, muitas famílias, são formadas hoje de acordo com o seguinte conceito. E isso porque desenvolveu essa visão nela. Eu quero dar para o meu filho o que eu nunca tive. Eu vou dar tudo para o meu filho porque eu não tive essas coisas. E aí, de fato, dá-se tudo e não tem limites. Mas por quê? Porque houve uma influência na própria história dessa pessoa, que ela achou, então, que ela deveria ter algumas coisas e não teve, agora vai acabar dando para o seu filho tudo que ela não teve. Eu não tive muitas coisas. E meus filhos também não terão muitas coisas. Porque tem o limite. O pai sabe se ele pode dar uma coisa para o filho e vai prejudicar o filho. Ou, se ele não teve, pode dar e não irá prejudicar, tudo bem. Mas, às vezes, vem de uma família muito numerosa, de muitos irmãos, e aí acham que aquele modelo não serve mais para hoje. Então, e também nós estamos vivendo momentos de uma chamada modernidade líquida. Né? Hoje tem falado muito sobre isso, na verdade, a partir de um escrito do próprio sociólogo Zygmunt Bauman, que ele fala sobre essa questão da modernidade líquida, que as coisas que eram firmes hoje estão vazando entre os dedos. Não tem mais firmeza porque as coisas mudam muito rápido. Então, quando você pensa que vai segurar uma coisa, ela já mudou e ela já passou. Né? Aquilo que era moderno ficou velho. Então, um ano já envelheceu aquilo que há um ano atrás era novidade. E ele também fala que nos relacionamentos acaba tendo isso também. E na visão das pessoas do mundo, ou seja, se o mundo não ficar oferecendo coisas novas e se não ficar oferecendo essas possibilidades, acaba que a própria pessoa ela se estressa porque não se tem nada de novo, ou seja, tudo tem que ter novidade, tudo. Então, esse tempo dessa modernidade está formando de alguma maneira pessoas com uma visão muito diferente de pessoas que já viveram em outra época, viveram em outros tempos, né? Verdade. Então, até nossos irmãos que estão nos acompanhando aí, eu acredito que tem irmãos de vários lugares, né? Até a paz seja com todos, alguns irmãos estão entrando agora, e boa noite, né, para vocês. E até podem compartilhar aqui também, tá? Vocês podem dizer, por exemplo, irmãos que... eu acredito que tem irmãos que não são aqui de São Paulo, que estão participando conosco. Dentro do Brasil, né, a gente tem várias culturas, né? Tem cosmovisões diferentes, né? Acho que quem é do Nordeste, por exemplo, e veio morar para cá, aqui em São Paulo, né, eu falo aqui porque eu estou no estado de São Paulo, não estou em São Paulo, estou em Arujá. Mas quem nasceu no Nordeste, cresceu lá, ou Nordeste, ou até lá no Norte também, ou no Sul, né?
e veio para São Paulo, ele se deparou com pessoas com uma cosmovisão totalmente diferente dela, né? Tem irmãos, por exemplo, do Paraná, que está acompanhando a gente, né? E de outros lugares também, né? Então, eu acredito que quando vêm em outros lugares também, eles vêm com deparam com pessoas de cosmovisões diferentes, não é mesmo, pastor? O senhor já teve oportunidade em outros países também, e acredito que se deparou com isso também, né? Sim. Há uma diferença muito grande por causa a geografia do país é muito grande. Então, nós até podemos falar de uma maneira de entender a vida, de uma maneira de entender o mundo regional. Porque, e olha que dentro das regiões ainda uma região equivale a muitos países aí mundo afora, né? Então, nós temos essa diferença, sim, essa diferença cultural, essa diferença de comportamento, de enxergar a vida, de como lidar com as situações, como lidar com as situações difíceis da vida. É diferente no próprio país. Uma observação que eu tenho feito, viu, pastor Jonas, inclusive na questão educacional, que eu já estive em países onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, né, os países da África, e já tive em países onde são países de primeiro mundo, o índice de desenvolvimento humano muito grande. Então, nessa questão da educação, eu vejo, assim, uma diferença, para mim, que sou um educador e trabalho nessa área, uma diferença gritante. No Brasil, que é um país em desenvolvimento, se ouve muito falar quando alguém tem que estudar, fala, você tem que ir para a faculdade, por quê? Porque você tem que ser alguém na vida. Muitas vezes os pais falam dessa maneira com os seus filhos. Já cresce ouvindo isso. Você tem que ir para a faculdade porque você tem que ser alguém na vida. Que é o mesmo discurso também dos países que têm um desenvolvimento baixíssimo, muito mais baixo do que o Brasil. Em países com desenvolvimento alto e que são considerados de países de primeiro mundo, o discurso é outro. Né? Eu fiz essa pergunta para alguns jovens, por exemplo, por que você estudou química? Por que você estudou engenharia? A resposta nunca foi porque eu tenho que ser alguém na vida, porque eu tenho que ganhar dinheiro. É lógico que a condição de vida é outra, não estou comparando isso. Mas a resposta, basicamente, é porque eu tenho que contribuir com a sociedade. Eu tenho que, de alguma forma, ajudar a sociedade com a minha formação, com o meu conhecimento. Então, a educação, na cosmovisão de quem tem mais recurso, é contribuir com a sociedade. De quem tem menos recurso, é ter recurso. Ok. Muito bom. Pastor, então, cosmovisão, então a gente sabe, né, ouvimos aí do senhor que a forma de ver o mundo, e isso vai impactar nas nossas decisões, né, porque se eu vejo o mundo de uma forma, eu vou por um caminho, né, se eu vejo de outra, acabo seguindo outra, tomando outras escolhas, né. E então, até dentro desse assunto de forma de ver o mundo, né? Tudo que a gente vê na mídia, no meio de comunicações em geral, e às vezes até isso tudo passa uma cosmovisão também, né? Que muitas vezes, eu acredito que quase todas elas, é diferente da cosmovisão que é bíblica, cristã. Correto? Com certeza. Tudo isso que nós temos em mãos, e eu diria, por causa do momento, nós nunca fomos tão influenciados a ter uma cosmovisão da TV, da internet, nunca fomos tão influenciados por causa do momento, nunca se teve tanta notícia, o mundo globalizado, nós estamos vivendo esse tempo. Então, a questão é bem essa mesmo. Nós estamos aí todos os dias com milhões de informações, né, sobre a gente, tentando com que nós possamos moldar a nossa vida
de acordo com o que está sendo transmitido na TV, na internet e assim por diante. Inclusive, eu tive um colega, quando eu estava estudando o mestrado, eu tinha um colega de sala que ele tinha feito, antes de fazer teologia, ele tinha estudado publicidade e propaganda. E aí ele brincava assim, que publicidade e propaganda é uma profissão que basicamente mostra para você que você precisa de algo que você não precisa. Essa é a intenção da publicidade e da propaganda. É fazer com que você adquira, você fique com os olhos cheios e água na boca e querendo adquirir um negócio que você nem precisa. Isso basicamente é a influência. É interessante, hein? Muito interessante. Então, a Bíblia ela tem uma cosmovisão, né? A vida cristã ela tem uma cosmovisão, né? E às vezes a gente até confunde isso, né? De repente acha que uma cosmovisão bíblica é eu andar com uma camiseta com um versículo bíblico, colocar um adesivo no meu carro e ouvir música evangélica e falar, bom, eu tenho uma cosmovisão cristã, né? Será que ela se resume só nisso, a cosmovisão cristã, pastor? Bom, aí esse é o ponto. Eu acho que eu digo assim, a Bíblia tem a cosmovisão e a cosmovisão cristã é a única confiável. Isso é o que eu diria com certeza, que a cosmovisão cristã é a confiável. Pelo princípio de que está pautado na vida de Jesus, esse é o modelo excelente, e ele vem sendo desenvolvido, Cristo, em algum momento da história, né? Ele foi então feito homem, mas o plano de Deus vem se desenvolvendo na história. Então eu diria com certeza que essa é a cosmovisão confiável. E não tem a ver com a chamada cultura do reino. Hoje nós ouvimos muito falar sobre essa questão da cultura do reino. Aí parte para esse princípio que você está falando. As músicas, a questão da camiseta, dos discípulos radicais, aí tem toda uma discussão. Mas não tem a ver com isso. A cosmovisão cristã é diferente disso. Ok. Eu tenho um texto aqui da Palavra de Deus, pastor, eu queria até provocar esse momento com esse texto aqui em Provérbios. Provérbios, eu marquei aqui, deixa eu pegar a minha cola, 27, verso 19. Provérbios 27, 19, ele diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vou ler novamente, ele diz, o 27, verso 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, em relação à cosmovisão, pastor, eu posso dizer que a cosmovisão, de acordo até com esse texto, que ele fala aqui de água, fala da água como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Eu posso dizer que a cosmovisão é um comprometimento do coração, por exemplo, é aquilo que o meu coração se empenha totalmente? Sim. É importante a gente lembrar que na Bíblia a palavra coração ela está voltada à definição centralidade da vida. Está voltado a essa questão das decisões. Então, às vezes não é porque eu estou falando isso, porque coração, para nós, parece que é muito assim, emotivo, muitas emoções, e é aquele negócio, aquele envolvimento das paixões. No princípio bíblico, a palavra coração, ela está voltada para a centralidade da vida. Então, sim, com certeza nós podemos afirmar nesse princípio, inclusive, o próprio Jesus falou que onde estiver o meu coração, ali está o tesouro. Também, né, fazendo uma clara associação ao Novo Testamento. Então, sim, é a inclinação, ou seja,
para onde a pessoa se voltar e decidir isso, aí ela vai, a partir daí dessa decisão, ela vai caminhar a sua vida em direção a Cristo, à vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas tomam decisões, né? Assim, muitas vezes querem usar a caixinha, vamos dizer assim, do certo e do errado, mas e colocar ali, né? Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Eu sou o crente na escola, né? Não, eu sou crente sábado, domingo e algum dia da semana. Eu sou crente fervoroso e tal. E não, segunda-feira de manhã, não. Aqui é trabalho, trabalho é trabalho e negócio é negócio. E aqui não. Ela não aplica a cosmovisão cristã na vida dela, né? O seu coração é como se ela usasse a Bíblia em um certo momento, mas ela o centro do seu coração não está em Cristo, né? Na palavra, né? Não é mesmo? E aí as decisões dela sempre são baseadas em outras, nas suas próprias opiniões ou opiniões alheias, ou às vezes até não na Bíblia, mas na religião em si, né? E eu até... Sim. E às vezes até, aí por isso, às vezes as pessoas se frustram, né, pastor? Por exemplo, ela não amarra a sua cosmovisão, a cosmovisão dela não é a bíblica, não é a cristã, e ela se frustra com isso, né? Ela acha que tem uma cosmovisão bíblica, né? Mas ela não tem. As motivações dela são outras. No trabalho ela é de um jeito, né? Essa história, né? Não, profissional, igreja, Bíblia é Bíblia, né? Ela não é o centro da vida dela, né? Não é mesmo? Sim. É bom falar sobre isso porque no Antigo Testamento, a tradição judaica não faz diferença nenhuma entre agora eu estou indo para o trabalho, agora eu estou na minha casa. Não, tudo tem a ver com a fé. A tradição judaica é bem clara, tudo tem a ver com a sua fé, com a sua maneira de crer em Deus, de viver para Deus. Tudo, se você está indo para o trabalho, se você está na sua casa, ou se você está no templo, não importa, tudo tem a ver com a fé, tem que se viver de acordo com as leis. No Novo Testamento, o princípio é o mesmo. O princípio que Jesus quer transmitir para os seus discípulos é o mesmo. Ou seja, aonde você... Aí a questão não é ir à igreja. Aonde você for, você deve ser a igreja. Então, não importa se você está no trabalho, na escola, não importa se você está em sua casa ou no templo, você é a igreja e deve se comportar como tal. Eu posso lembrar aqui um texto em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, que diz: tende cuidado para que ninguém faça de vocês presa, façam vocês de presa, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Isso é muito sério. Então tem a ver, a Colossenses, o que acontece? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ao que tudo indica, havia ali 3 grupos perigosos que estavam tentando deturpar a fé da igreja. Entre eles, aqueles que tinham as vãs filosofias, que usavam de sutilezas e segundo as tradições dos homens e o comportamento do mundo e não segundo a Cristo. Provavelmente aquele grupo de hoje que fica ali dizendo: não tá tudo bem, é normal, é natural, todo mundo faz, não tem problema não, você acha que Deus não vai ficar bravo contigo, não vai ter consequência nenhuma, isso aí não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Então, e vinha influenciando, tentando influenciar a igreja. O apóstolo Paulo escreve para resolver, entre alguns problemas, essa questão, para que a igreja pudesse tomar muito cuidado para que não adotasse nenhuma filosofia ou nenhuma visão
nenhuma sabedoria que não viesse de Cristo. Ou seja, há um alerta ali para que pudesse ter claramente essa diferença. Ou seja, eu tenho que olhar para um cristão e ver que ele é diferente. Como? Pela roupa que ele está usando? Não. Eu tenho que olhar para um cristão e ver que ele é diferente da maneira que ele fala, como ele se comporta, como ele trata as situações, qual é a maneira dele lidar com os problemas, os estresses da vida. Aí eu tenho que olhar para um cristão e identificá-lo. A roupa, tá claro para nós também, que tem que ser decente, tem que se vestir com decência. Agora, não é isso que identifica um cristão, mas sim suas atitudes, seu testemunho, seu comportamento, isso principalmente fora do templo, onde a pessoa passa a maior parte da vida. Interessante, né? E até aquele texto que fala, né? Jesus, ele cita, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? A gente, às vezes, acha que o nosso coração é o que a gente faz, né? Sim. Então, às vezes, aliás, a gente faz e depois o coração, as pessoas às vezes pensam o contrário, acham que fazer, aí suja o coração. Na verdade, o coração sujo que faz as atitudes, né? Verdade. E Jesus, ele fala isso. Eu vejo que isso é com qualquer decisão, né? Eu fico impressionado, às vezes, em muita conversa com jovens, com a juventude em geral, a forma até de como eles enxergam o casamento. O que me preocupa, às vezes, é que grande parte dos jovens, nossos jovens, né, e digo não só os nossos, mas de uma maneira geral, mas no mundo mas o que espanta, às vezes, é dentro da igreja, a forma de ver um casamento é uma forma, você vê que ele aceita um conceito, às vezes, porque viu numa série, entende o casamento, num filme é daquele jeito, eles agem assim, eles fazem isso, as decisões que eles tomam, e o padrão para ele é aquilo, né, de casamento, né, ou de como ele deve tratar os pais, ou de como ele deve viver, né, a forma dele enxergar é essa, né. Aí entra algo bem importante nesse assunto cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã, ela substitui a cosmovisão cultural, a cosmovisão da influência da mídia, ela substitui a cosmovisão que alguém possa ter através da sua tradição, da sua criação. A cosmovisão cristã, quando entra e toma conta da visão, da maneira de ver o mundo de uma pessoa através da salvação em Cristo, então ela como eu disse aqui, é o que eu creio de fato. A única cosmovisão confiável é a cristã. É olhar para Jesus Cristo, entender, compreender, viver aquilo que ele viveu, através desse modelo excelente. Agora, tem uma questão também, Jonas, que é importante dizer. Nesse assunto da cosmovisão, sempre surgem três assuntos. Quem debate, quem discute a cosmovisão, sempre discute a partir de três princípios. Primeiro, a cosmovisão cristã tem que considerar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Porque senão, a Bíblia é um livro qualquer. A pessoa lê Machado de Assis e lê a Bíblia, para ela é a mesma coisa. Então isso não é uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã deve entender que a Bíblia é inspirada por Deus, é útil, é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é um ponto crucial. Se a pessoa não entende que a Bíblia é a palavra de Deus e não leva tal a sério como deve ser levado, então aí nós já temos um grande problema para a visão dessa pessoa, porque você acabou de dizer aí,
Por que nós acreditamos e pregamos que o casamento é entre homem e mulher? Porque está na Bíblia. Porque nós não acreditamos na evolução, na evolução das espécies. Nós acreditamos na criação. Porque está na Bíblia. É o que a Bíblia diz, que Deus criou tudo que existe. Ele é o criador de todas as coisas. Nós acreditamos que o homem deve casar, deixar pai e mãe e casar com uma mulher, porque a Bíblia diz isso, está claro, ou seja, precisa entender o que a Bíblia está dizendo e considerar a Bíblia como sendo palavra de Deus. A partir do momento que nós temos, essa é a primeira pressuposição dentro da cosmovisão cristã, que a Bíblia é a palavra de Deus. E a segunda é essa questão de que nós estamos falando. Quem é Deus? Essa pergunta é a pergunta mais crucial para o ser humano. A pergunta, eu vou me casar? Com quem eu vou me casar? Eu vou estudar? O que eu vou estudar? Com que eu vou trabalhar para manter o meu sustento? Para que eu possa ter aquilo que é necessário? Essas perguntas também são importantes. Mas a pergunta mais importante, que vai definir e nortear as outras perguntas, é: quem é Deus? Quem é o Deus? Quem é o Senhor da minha vida? Eu estou servindo a quem? A minha vida está a serviço de quê? Então, a partir dessa pergunta, aí, e respondida biblicamente, aí nós teremos os jovens valorizando o casamento, nós teremos os jovens valorizando a honestidade, o trabalho honesto, ganhar os recursos de forma certa. Porque essa primeira resposta, e mais importante, de quem é Deus, foi bem respondida e de uma forma bíblica. Ok. Pastor, tem uma pergunta aqui da presbítero Maciel, meu amigo aqui de Guarulhos. Um grande abraço para você, meu irmão. Ele está perguntando aqui, será que essa cosmovisão das pessoas, ela não está ligada à cultura? A cosmovisão está ligada à cultura? Sim, a cosmovisão, ela tem sim a influência da cultura. Porque, assim, cultura, vamos entender essa questão. Porque às vezes nós pensamos que cultura é um conjunto de tradições, que tem a ver com alguma outra coisa que às vezes não é muito bem aquele princípio de cultura. A palavra cultura vem de cultivar. Então nós usamos muito essa questão no cultivo de plantas, né? Ou seja, o cultivo, a cultura do trigo, a cultura do arroz, essa palavra originariamente está ligada a isso, a cultivar a terra. Inclusive, Deus deu esse trabalho também para Adão, né, de cuidar da terra, de cultivar, de plantar na terra. Então a cultura está ligada a isso. Só que de uma maneira mais ampla, no entendimento de hoje, a cultura envolve, além dessa questão da plantação, envolve uma série de ações e de costumes. Aí vem também essa questão da palavra cultura. São tradições e costumes de determinado local que foi desenvolvido também. É como se fosse uma plantação também. Ou seja, alguém fez de uma vez e foi vindo. Tem uma história que eu já ouvi, por exemplo, alguém perguntou para a mãe, dizendo: mãe, por que quando você assa o peixe aqui em casa, você corta a cabeça e o rabo do peixe? Por que você faz isso? É uma receita? E aí a mãe não sabia responder. Falou: olha, eu não sei, a minha mãe fazia assim. E eu aprendi com ela e eu faço assim até hoje. Aí vamos ligar para sua avó para saber. Aí ligou para a avó para saber: oh, vó, por que minha mãe faz isso se você ensinou para ela? É uma receita, né? É aí a tal do toque escondido que ninguém deve saber. Ela falou: não, porque quando ela era pequena, nós não tínhamos panela grande lá em casa. Então, para o peixe caber, a gente tinha que cortar a cabeça e o rabo. Era só isso, não tinha... Mas se criou uma cultura, se criou
um costume. O segredo de família era porque eles eram pobres e não tinham condições de comprar uma panela maior. Então, muitas culturas também demoram anos. É bem nesse sentido do cultivo, vem sendo cultivado e vai... Isso demorando. Então, sim, tem a ver com a cultura, só que como nós falamos, a cultura cristã, a cosmovisão cristã, ela deve ser maior do que essas culturas ou costumes, né? Os elementos da cultura, né? Então, pastor, quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo, ela muda a sua cosmovisão? Sim. A proposta é exatamente essa. Quando a pessoa ela tem uma visão e ela está seguindo nesse caminho, ela está seguindo nessa direção, e aí, inclusive, a palavra que nós usamos é conversão. Né? O que é uma conversão? É a mudança da rota. Então, a pessoa estava indo num caminho totalmente contrário daquilo que Deus queria para ela, e ela se converte, ela muda a sua rota, e agora sim ela consegue caminhar em direção a Deus. Isso envolve muitas coisas. Isso envolve muitas coisas e também não acontece de um dia para o outro. Isso aos poucos, essa pessoa vai se aproximando de Deus, vai se achegando a Deus, e ela vai entendendo, então, a Bíblia. Ela vai agora começar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Ela vai ter pessoas acompanhando ela para que ela possa amadurecer e mudar atitudes. E aí se inicia, de fato, uma mudança na cosmovisão dessa pessoa. Ah, ok. Porque às vezes, então, às vezes a gente percebe, né, que existem pessoas que vêm à igreja, né, e a cosmovisão permanece a mesma quando ela não ouvia a palavra, né? Então a cosmovisão ela é mudada, ela é transformada. Isso tem relação com Romanos 12, que fala para nós não nos amoldarmos, né? Vou até abrir aqui o texto, aqui Romanos 12, para não sermos conforme, né, o mundo. Romanos capítulo 12 aqui, deixa eu pegar aqui. Não vos conformeis, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso tem a ver com cosmovisão? Sim. Veja que nós estamos sempre falando que ser um cristão é isso, é andar na contramão do mundo. Essa frase é muito usada, que é nesse sentido da conversão que nós falamos, né, aqui. Tem uma tradução de Romanos 12, eu acredito que é a linguagem de hoje, que ela usa a expressão: não vivam como as pessoas vivem, como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam dessa maneira. É uma orientação muito clara, né? E aí, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, porque essa é a forma de você conhecer a vontade de Deus. E aí no próprio texto diz, no versículo 2 mesmo que diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, essa é a proposta. Ou seja, uma pessoa que se converteu, ela não pode deixar que a sua vida continue como antes. Inclusive, nós estávamos falando aí do curso Vida Abundante, né, que eu estou lecionando para treinar professores discipuladores no meu canal do YouTube. Na primeira aula, eu fiz uma citação do Dietrich Bonhoeffer, né, que ele fala sobre o discipulado, e ele fala muito claro também isso. Ele diz assim que não é possível que alguém entregue sua vida a Cristo e queira viver como antes.
Entregar sua vida a Cristo tem a ver com uma mudança total de vida, de comportamento, de atitude. Não é à toa que se chama regeneração. Nova vida. Você se converteu, tinha quantos anos? 20, 30? Eu tinha 13. 13? Faz pouco tempo. Então, é uma nova vida. É uma nova vida. Dali para frente, é uma nova vida. Porque de alguém que está buscando as coisas que é do alto, de alguém que não se conforma mais em viver como as pessoas deste mundo vivem, mas que a cada dia deixa a sua mente se transformar, que é a mudança da mente, né, que é a questão aí do arrependimento, da transformação da mente, e vive agora com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ok. Pastor, um outro exemplo, lendo, quando a gente lê, por exemplo, lá quando o povo saiu do Egito, né? O povo de Israel saiu do Egito e foi começaram a caminhar para a Terra Prometida. A gente pode dizer lá em Deuteronômio que Deus falou, olha, aquele período todo que eles passaram no deserto, podemos entender ali como uma forma de Deus tratar a cosmovisão deles, coisas que eles talvez estavam dentro deles ali, presa neles, e Deus trabalhando com eles para eles mudarem, né? E tudo que eles passaram, a gente pode dizer que isso foi um meio de Deus tratar a cosmovisão deles? Sim, porque ali tem a ver com, agora, de fato, um tempo com Deus. O Egito, nós sabemos que ele é politeísta, ou seja, ele acredita na pluralidade dos deuses. Então não tem uma divindade apenas, é uma diversidade de deuses. E o povo de Israel foi acolhido, né, por José, um grupo pequeno a primeiro momento, só que depois cresceu assustadoramente, e o faraó que tinha colocado José como governador, e o próprio José morreu, e veio outro faraó, e que ficou amedrontado com o crescimento dos israelitas e escravizaram eles. Então ali eles passam a ter uma experiência não mais diferente daquela que eles estavam tendo, porque a primeiro momento o Egito era bom. Mas aqueles anos que seguiram, e foram muitos anos que seguiram, o Egito então ficou como sinônimo total de escravidão. Quando ele sai do Egito, já é uma geração inteira longe de Deus. Já é uma geração que, inclusive, fala mal de Deus. O próprio Moisés tem essa experiência quando se aproxima para tentar libertar, né? O povo tem todas aquelas dúvidas. Será que esse Deus vai fazer algo por nós mesmos? Então tem todas essas questões. Quando ele sai, então aí é um momento diferente. Já é um momento para que eles possam ter essa confiança em Deus, ter esse relacionamento perto de Deus e sim começar a ver Deus, o que há anos eles não estavam vendo. Aquilo eles poderiam então no deserto ver Deus e ver como Deus os via e ter uma compreensão de mundo de acordo com Deus. É claro que daquele povo que saiu do Egito, quem entra na Terra Prometida é só Josué e Caleb. O que quer dizer? Que só os dois entraram? Lógico que não. Entraram milhares e milhares de pessoas. Mas são os filhos do deserto. Ou seja, os filhos daquela multidão que saiu do Egito e os filhos que nasceram no deserto. São essas pessoas que entram. E é um número muito grande que entra na Terra Prometida. Todos morreram. E a grande prova que Deus queria, de fato, essa visão e que eles enxergassem é o Deuteronômio, que é a repetição da lei, exatamente para aqueles que nasceram no deserto poderem entrar na Terra Prometida com toda a memória e com toda a consciência, uma visão da vida a partir de Deus. Ok. É interessante, né? Agora, como é que eu identifico se eu tenho uma cosmovisão bíblica ou não no meu dia a dia, pastor? Como é que eu vejo isso? Eu iria pelo caminho que eu disse aqui. Como você vê a Bíblia? Essa é uma pergunta pessoal que eu transmito aí para os irmãos que nos acompanham.
como você vê a Bíblia? Você leva a sério a Bíblia? Você lê a Bíblia? Quando você lê, você faz a reflexão, o que Deus está falando comigo através dessa história, através desse livro, o que Deus, quais são as lições, o testemunho da história que Deus deixou para que eu pudesse aprender. Então, eu iria por esse caminho. A primeira questão, basicamente, é essa. Como você vê a Bíblia, lê e leva a sério a Bíblia. Irmãos, povos no mundo não têm uma tradução em mãos. Muitos povos, muitas nações, nós temos um pouco mais de 140 traduções da Bíblia, que é pouco comparado às nações. Só no Brasil, nós temos muitas nações dentro do Brasil. Sim. Né? Nós temos Bíblia traduzida em Guarani, em Tupi, em Ticuna, mas tem tantas outras nações que não têm a Bíblia traduzida. Então, você tem que levar a sério isso. Você tem que orar agradecendo a Deus, porque você tem a palavra de Deus traduzida no seu idioma. Você pode ler livremente, sem ser preso ou morto por causa disso. Você pode ter quantos exemplares que você quiser na sua estante. Então, esse é um princípio importantíssimo. E, junto com isso, a maneira que você entende e você vê Deus na sua vida. Como você vê Deus agindo e a sua dependência de Deus. Quem é o Deus? Se você, de fato, também tem esse compromisso com um Deus que é eterno, Senhor sobre todas as coisas, além de Criador. Quando nós falamos sobre Deus, muitas pessoas preferem definir Deus pelo caminho dos atributos. Quem é Deus? Você fala, Deus é amor, Deus é paz, e começa a definir Deus pelos atributos, apesar que o amor, a Bíblia diz que Deus é amor, no sentido que é mais do que atributos. Seria mais ou menos assim, se Deus não existe, o amor também não existe, porque ele é o amor. Então, como nós entendemos Deus, isso define a minha cosmovisão cristã. Então, quando eu falo sobre Deus, a primeira questão que eu tenho que dizer é: Deus é. Deus é. Ele é um ser pessoal. Ele existe. Ele é real. Ele é vivo. Antes de dizer de atributos, que ele é o amor, que ele é a paz, que ele é a alegria, antes de dizer, eu tenho que dizer isso porque eu sei da sua pessoalidade. Eu não só sinto, eu entendo, eu compreendo a sua presença. Então, Deus é um ser pessoal, infinitamente bom, que com seu poder criou e sustenta todas as coisas. Então, isso é que vai dando a minha visão, sentido a uma cosmovisão cristã. Eu iria por essas duas, para não ser tão extenso, eu iria por esses dois caminhos. Como você entende a seriedade da Bíblia e quem é Deus, isso define a cosmovisão cristã. Verdade, né, pastor? Porque cada decisão que a gente toma, né, é uma decisão que, será que ela está baseada em princípios da pessoa de Deus, né? Do ser de Deus, né? Se ele realmente é isso que Deus pensa sobre esse assunto, né? Eu vejo também, eu vejo assim, realmente assim, porque às vezes as pessoas pensam que é algo que está um pouco limitado, está bem limitado, né? Eles acham, as pessoas muitas vezes querem tratar assim de uma forma bem limitada, né? Separam aí as coisas, os assuntos, né? Eu sou religioso, né? De um lado eu coloco aqui as coisas de Deus e coloco as coisas do mundo aqui, né? Do dia a dia. E não, né? A vida cristã, ela é o centro, né? A cosmovisão cristã, ela tem que ser o centro, né? Do nosso coração. Nosso coração tem que estar comprometido com isso, né, pastor? Nós temos aí 45 segundos, então eu quero agradecer ao Senhor por ter cedido esse tempo, agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado aí. A gente vai gravar essa live e postar no nosso canal do YouTube também. E deixa aí esses 30 segundos para o Senhor dar a sua saudação final. E muito obrigado mais uma vez. Prazer, muito obrigado pelo convite. Jonas, aí todos que nos acompanharam, Deus abençoe a cada um de vocês.
E uma alegria poder, né, estar aí com vocês. Hoje ainda eu vou estar, se os irmãos quiserem acompanhar, também na live da Intercessão Nacional, junto com o pastor Misael, às 23 horas, no canal IEAB Oficial, do Instagram também. Um abraço a todos.